Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, acordei bem cedinho hoje para fazer aqui essa abertura para vocês. Esse vídeo tá incrível. São umas bandejas que eu comecei a fazer já faz algum tempo e agora eu retomei e terminei. Ficaram lindas, são aquelas bandejas de 2 andares que servem para você colocar em vários cantinhos da casa para organizar coisas em espaços reduzidos. Eu fiz alguns usos delas, mas dá para fazer vários outros, dá para usar de muitas formas, são super versáteis. No meio do vídeo eu me empolguei porque estava esperando secar e resolvi fazer uma outra peça, que foi um castiçal, esse vai de brinde, mas tá tudo muito lindo. Vou mostrar para vocês as dificuldades, os percalços, o que deu certo, o que não deu certo, coisas que eu acho que pode ser que precise ser melhoradas, para vocês entenderem que nada é perfeito, não existe uma regra para fazer artesanato. Você vai fazendo, vão surgindo problemas, você vai resolvendo, alguns dá para resolver, outros não dá, você faz um disfarce, e é isso aí, gente, e ficou muito lindo. Vocês vão ver também que eu gosto muito de bandejas. Daqui uns dias tem um outro vídeo de bandeja maravilhosa também, que eu tô preparando. E é isso, bandejas e mais bandejas. Estou pensando numa para colocar aqui, para colocar esses potes lindos que eu comprei para botar a ração da minha gatinha, da minha cachorrinha, e aí vai. É sempre decorando cantinhos da casa com muito amor. A gente enjoa de uma coisa, troca, faz outra peça, ou faz peças para dar de presente. Aqui no canal Poliana Menina tem coisas novas todos os domingos. Se não forem para mim, vão ser para alguns amigos ou para doar para alguma coisa. Vocês vão ver que não falta artesanato aqui não. É isso aí, bom domingo para vocês. Fica aqui até o final do vídeo, não esquece de clicar no sininho, dar um joinha, compartilhar com os amigos e quem não é inscrito, se inscrever no canal. É isso aí, gente, vem comigo, bora fazer artesanato? Bora lá, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como foi que eu fiz essas bandejas maravilhosas, olha só. Na verdade, eu peguei pratinhos que eram de plantas que minha mãe me deu pra fazer um joguinho, uma bandejinha. Outros 2 pratinhos eu comprei e aquele lá de metal era uma bandeja do meu micro-ondas, meu primeiro micro-ondas. Essas pecinhas que eu usei, a maior parte deles são puxadores. Teve uns que foram umas madeirinhas que eu encontrei e cortei. O pezinho de sofá também ali. E essas madeiras que vão no meio, um foi de uma luminária, o outro foi um pedaço que eu encontrei na rua. Eu fiz os furinhos nesses pratinhos que eu comprei, nesse rosa e nesse beijinho, com o próprio parafuso. E parafusei aí as bolinhas embaixo, que são puxadores das gavetas, que era da cômoda dos meus bebês, quando eles eram pequenos. Eu adoro esses puxadores. E aí, eu preguei essa madeirinha no meio. Para fazer o furinho no meio, eu fui lá no fogão e fiz um furinho com preguinho aí no meio, ó. Não mostrei essa parte pra vocês, mas eu fui lá na cozinha e fiz. Depois, não sei o que aconteceu, eu tava gravando lá, fazendo furo no fogão e pregando essa madeira do meio aí, dos pratinhos rosa e do beijinho, e não sumiu, não sei o que aconteceu. Mas aí, esse outro aí, eu tô mostrando como foi que eu fiz esses pezinhos de madeira que eu furei no meio. Tive que fazer prefuro e depois parafusar aí. Deu um trabalhinho, mas depois eu descobri que com parafuso eu conseguia fazer o furo nesse plástico do pratinho marrom. Eu tive que fazer pré-furos bastante aí, teve alguns deles que depois eu tive que furar mais, mas deu pra fazer o furo no pratinho com o parafuso já, e eu consegui colocar com facilidade os pezinhos de madeira. No final, vocês vão ver que eu troquei, tirei esses pezinhos de madeira, coloquei naquele de metal e coloquei os pezinhos que eu coloquei no de metal nesse de madeira, porque ficou muito baixinho e eu queria o de metal mais alto. Porque eu tenho uma finalidade pra ele e eu preciso que ele fique mais alto. Só que eu ia colocar esse cinzinha, que é os do sofá, naquele de metal. E eu descobri na hora de colocar que não dava, porque eles têm um buracão grande. Tem um trabalhinho pra enfiar isso daí, essa madeira é um pouco seca. Mas olha, ficou lindo. Aí depois eu peguei e troquei. Eu coloquei essa madeirinha aí embaixo do pratinho pra fazer isso, porque esses pratinhos são meio moles. E o que eu quero colocar nessa bandejinha é um pouquinho pesado. Então eu achei que eu tinha que pregar aí, fiz uns furinhos e preguei ele embaixo do pratinho de cima pra poder dar certo. E ficar firminho. E ficou bem firminho, gente, ficou ótimo. Fiz o furinho aí, ó, preguei a madeira de baixo. Depois preguei a parte de cima para baixo. Aí embaixo, como é mais larguinho, eu botei 2 parafusos que eu queria bem firme. Olha só.
Essa aí era essa madeirinha preta era de uns abajures que minha sogra me deu. Eu acho elas tão lindas. Tem uma outra que eu vou usar para outra coisa depois. Eram 2 abajures. Sei nem se essa palavra dá certo. Abajures, sei lá, porque a palavra é francesa, né, gente? Aí, ó, parafusei aí. O outro não mostrei isso, mas foi do mesmo jeito. Coloquei 2 parafusos embaixo e um em cima. Olha só. Esse daí, como em cima tem um buraco, eu acho que um parafuso no meio também não ia dar certo. Aí, vejam aí como foi que eu fiz. Tá vendo? Furei um pouquinho pro lado, porque no meio tinha um buraco. Daí eu coloquei 2, ficou bem firminho. Ficou ótimo, gente. Esse daí ficou bem firminho por conta da madeirinha que eu botei embaixo do pratinho de cima. São pratinhos de planta, gente. Minha mãe parou de usar faz tempo esses pratinhos nas plantas, tava guardado. Daí ela me deu. Eu acho que esse marrom, esse branquinho aí, não é dessa época não, ele é mais novo. Olha só. Tem, os parafusinhos ficam aparecendo? Fica, mas tranquilo, gente. Depois eu vou pintar e vou colocar coisas aí dentro. Isso dá pra usar pra tanta coisa, gente. Eu amei essas prateleirinhas. Olha aí como ficou ótimo. São bandejas de andar ou bandejas de prateleira. Essa daí, ó, eu ia colocar esses pezinhos de sofá. Só que eles têm um buraco muito grande, aí eu desisti. E coloquei esses pequenininhos que estão aí do lado, esses pretinhos. Mas não ficou bom, ficou muito baixinho. Aí eu inverti. Peguei eles e coloquei no onde tá lá aqueles de madeira. E os de madeira nesse daí. Quer ver? Observe. Tive que trocar a broca, que essa daí é de metal, né? Pra fazer os furinhos, teve que ser a broca de metal. Aí, nesse momento, eu já tinha visto que não ia dar pra colocar os cinzas. Eu cheguei a colocar esses pretinhos, mas depois eu desisti. Eu achei que eles ficou muito baixinho. Aí, eu troquei. Vocês vão observar durante esse vídeo quantas e quantas vezes eu trabalhei nessas peças. Eu fiz um pouquinho por dia. Vocês vão perceber aí a partir das roupas que eu tô usando. Eu tava usando esse vestido azul. Prestem atenção. Depois eu usei um roupão que eu fiz um pouco de manhã. Depois eu fiz um outro dia com um vestido vermelho. Aí ontem eu cheguei do trabalho, fiz um pouco com outra roupa. E hoje de manhã eu terminei. Acho que eu usei umas 5 ou 6 roupas para fazer essas bandejas, porque significa que eu trabalhei nelas em 6 ocasiões diferentes. Eu não fiz muita coisa. O dia que eu fiz mais coisas foi nesse primeiro dia aí, na montagem. Aí nos outros dias foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Depois eu apelei com o primer que eu coloquei aí, ó. Tá vendo? Eu percebi que não ia ficar legal e troquei, mas eu não mostrei trocando, ó. Coloquei as pezinhas de madeira de metal e os pequenininhos no outro. Dei uma lixadinha nas beiradinhas aí, que tinha umas rebarbinhas que machucava a mão. Lixei um pouquinho as madeiras, bem pouquinho mesmo, porque eu ia jogar um primer. Eu joguei um primer para passar a tinta. Eu comprei um primer de spray e depois eu tive problema com a pintura e eu não sei se teve a ver com esse primer. Eu gostei da cor dele, ficou legal, deu vontade de deixar até cinza, assim, eu gosto muito de cinza. Pois eu passei o primer nos trem tudinho pra pintar. Quando eu fui pintar, aquele lá que são os pratinhos de planta, eu pintei com uma tinta PVA que eu tenho, bege. Que vocês vão ver que eu já pintei outras coisas. No meio do caminho, gente, eu queria fazer esse castiçal aí. E enquanto secava esse primer, eu fui fazer o castiçal. Ele é irmãozinho daquele que eu fiz na Páscoa, que coloquei um ovo em cima. E aí eu queria fazer outro mesmo para colocar umas coisinhas lá na minha sala.
Então, eu passei esse primer nas bandejas, deixei elas secando. E aí, vocês vão ter um castiçal de brinde no vídeo, que era para ser só de bandejas. Porque daí eu fui montar o castiçal enquanto as bandejas secavam o primer. Eu preguei essa madeirinha embaixo e a parte de cima do castiçal, eu peguei a tampa de uma chaleira que eu tenho, que é muito linda, e fiz ela. Agora eu tô querendo reformar minha chaleira e tô doida pra tirar a tampa daí e colocar na chaleira de volta. Mas ainda tô pensando. Olha só, terminei de passar o primer, passei na madeirinha do castiçal também. E aí eu fiquei pensando o que eu vou colocar em cima. Eu fui colocar o parafuso aí pra fixar, tá vendo? E ela rachou. Aí eu tive que tirar. Tá vendo bem aí, ó? Parte. Rachou. E aí não tinha mais o que fazer. Eu tinha que tirar essa parte pra poder colocar outra coisa. Aí eu fui dar uma volta lá na minha despensa, procurar alguma coisa que eu pudesse colocar. A princípio eu tentei deixar com a rachadura mesmo, mas eu vi que não ia dar muito certo. Daí eu fui procurar outra coisa pra colocar no lugar desse negócio. Daí eu arranquei, gente, e tentei de tudo pra ver se dava pra consertar, mas eu terminei desistindo. Eu queria fazer dessa forma aí, mas depois eu desisti e arranquei essa parte de madeira e coloquei outra coisa. Vocês vão ver já já. Eu dei mais uma demão de primer nas minhas bandejas, que ele seca super rápido. Eu gostei muito desse primer, mas eu tive um problema na pintura e eu não sei se teve a ver com a textura dos pratinhos ou se teve a ver com esse primer. Mas eu fui tentar pintar esses pratinhos que eu comprei, esses das beiradas redondinhas e esse de metal com tinta PVA igual eu pintei os de plástico, e não ficou legal, ficou muito grosseiro. Tanto que eu comecei a pintar e eu não tinha outra tinta, eu larguei de mão e fiquei muito tempo sem mexer com essas bandejas até eu comprar outra tinta. Olha só, eu fui lá na despensa e achei essa tampa da minha chaleira. Daí eu resolvi colocar a tampa da chaleira em cima desse castiçal. A princípio eu coloquei Durepox no buraco que tinha na madeira e embaixo da peça de metal e preguei. E colei tudo com cola Super Bond. Depois que secou, aí eu fiz um furo e preguei com parafuso. No primeiro momento, ó, eu coloquei Durepox e um pouco de Super Bond. Gente, não é linda essa madeirinha que eu tô usando pra fazer o castiçal? Eu acho que isso aí é de cabeceira de cama, aquelas que vai em cima, sabe? Eu encontrei 2 na rua. Um dia eu já usei um deles pra fazer um pezinho desse tipo aí, pra colocar o ovo na Páscoa, lembra? E agora esse daí pra fazer o castiçal. E eu acho ela muito linda, tanto que eu quero manter essa parte do meio com essa tinta aí descascada do jeito que tá. Eu vou pintar essas outras partes de uma cor parecida e vou manter esse do meio desse jeito. Eu acho ele lindo, ele descascando desse jeito a tinta. Ó, aí eu esperei dar uma secada, depois vim e coloquei parafuso nessa parte de cima também. Fiz um furo com a furadeira e coloquei um parafuso. Eu joguei um primer aí em cima. E nisso daí, eu acho que esse primer com aquele material ali dos pratinhos que eu comprei, que é tipo uma fibra, não deu muito certo. Ele deu uma arrepiada, sabe, no material. E aí eu fiquei enrolando um tempo pra pintar, porque eu pensei que eu tinha que lixar isso daí e fazer tudo de novo. E depois eu desisti e pintei do jeito que ficou, gente. E no final das contas ficou tudo bonitinho. Tá vendo? Ó, eu joguei primer. Esse daí não deu problema. Aquele de plástico lá que eu pintei com a tinta bege também não deu problema. Então eu não sei se esses outros dois, um é porque é de metal e o outro é porque é com essa fibra aí que deu problema, que não quis pegar a tinta. Eu não sei qual foi o problema com esse primer, mas eu não me adaptei. Aí eu pintei mais ou menos da mesma cor que já era essa madeira do meio.
Eu não queria tampar esses estragadinhos, mas terminou tampando um pouco, porque eu tinha sujado ele de primer. Mas depois eu dei uma lixada aí de novo, pra desgastar essa parte da madeira. E aí ficou bem simples, mas ficou muito bonito, gente. Coloquei ele na sala com umas florzinhas em cima, ficou a coisa mais linda. Tá quase pronto meu castiçal. Ele é o brinde, porque o vídeo era pra ser de bandejas. Olha lá a folga da minha gata. Eu tô sempre onde eu tô trabalhando, ela tá junto. Agorinha eu tô aqui gravando pra colocar no áudio e ela tava aqui arranhando a porta pra eu deixar ela entrar. Ó, esse aí eu pintei com essa cor beijinha. Eu não queria ele muito branco, porque eu vou usar pra guardar umas coisas lá no meu ateliê. E que são coisas que sujam bastante, então eu queria ele mais beijinho. Os outros eu vou pintar de branco. Essa tinta é ótima. Eu já pintei o outro pedestalzinho desse daí, tipo castiçal, que eu fiz com ovo de Páscoa. Ó, eu peguei é uma lima e dei uma arrancada um pouco ali embaixo, ó, pra ficar parecido com a parte do meio que eu não tinha pintado. E nessa de cima também dei uma estragadinha. Porque eu não gosto de fazer tudo desse modelo aí não, mas algumas peças eu acho muito legal. Aí eu tava fazendo, arrancou, porque eu tinha passado só a Super Bond. Olha só. Eu tinha passado só a Super Bond, aí arrancou na hora que eu tava passando a lima, mas depois eu preguei de novo, aproveitei e já botei o parafuso. Botei a colinha de novo. Devolvi aí. E fui caçar um jeito de parafusar, né? Senão esse trem não ia ficar quieto. Dei mais uma demão ou duas nessa peça. Pra ela ficar bem pintadinha. Tô gravando à noite pra ver se tem silêncio aqui. E os cachorros na rua latindo. Pra agorinha tinha ouvindo barulho de música, não sei se tem uma festa junina aqui perto. Eu moro perto da AGO também, barulho de caminhão, não tem como, gente. Quando é meus passarinhos lá no fundo, é os cachorros dos vizinhos aqui na frente. Olha só, pronto, essa parte daí eu terminei, ficou faltando só os detalhes que eu vou fazer depois. Aí eu peguei essa peça aí, ó, e pintei o resto que ficou faltando. Peguei uma tintinha marrom, nessa parte de metal não tinha como descascar, né? Que ela não é de madeira, essa parte de baixo. Aí eu passei uns marronzinhos pra imitar o descascado da madeira. Ficou bonitinho, não ficou? Aí, gente, tá vendo? Eu peguei uma tinta branca e comecei a pintar essas peças aí. E nesse de metal ficou esquisito e naquele outro lá começou a ficar grosseiro. Aí eu desisti. E esperei um dia que eu pudesse comprar uma tinta spray pra ver se ia dar certo. Aí demorou vários dias, aí eu comprei ontem essa tinta spray pra pintar esses dois que ficou faltando terminar de pintar. Eu pintei bem de branquinho, simplesinho mesmo, de esmalte sintético. Teve algum lugar que começou a escorrer. Eu não sei qual é o problema desse primer, mas ficou estranho, parece que a tinta não adere, sabe? Mas no final deu tudo certo, pintei eles de branquinho. Enquanto eles davam uma secadinha, eu peguei aquele bege lá e fiz um detalhe nele. Olha só, primeiro eu passei a tinta neles até dar um pouquinho, botei, eu até tirei daí e botei pra secar no outro lugar, mas nesse primeiro momento eu só passei aí e deixei. Aí eu peguei aquela peça lá pra fazer uns detalhes. Ó, tirei o poeirinha, peguei aquela tinta marrom e fiz uns detalhezinhos como se fosse descascado, sabe? Eu não queria que essa peça ficasse muito clarinha, não, porque eu vou usar ela pra colocar tintas
eu vou dar uma organizada no meu ateliê que tá muito bagunçado. Quero fazer várias reformas lá. Tem um móvel para reformar, tem parede para decorar, tem muita coisa para fazer. A primeira peça do meu ateliê é essa daí. Vou usar para colocar tinta. Eu tenho trabalhado só aqui fora porque lá dentro tá impossível. Eu tenho esse cômodo bem grande no quintal, que é meu ateliê de trabalho, mas tá tão cheio de bagunça lá. E minhas coisas estão tão desorganizadas, desde que eu fiz a reforma aqui em casa, que quando a gente reformou, eu botei caixas com tudo que é minhas coisas lá de dentro de casa, encaixotei tudo, guardei lá dentro. Aí eu fui recolocando no lugar aos poucos e ainda tem algumas caixas lá. E eu quero terminar de organizar tudo e voltar minhas coisinhas pro meu ateliê para eu poder trabalhar lá dentro. E aí ficou assim, gente, esse. Eu gostei bastante porque eu queria ele com esses estragadinhos. E olha só, que bonitinho que ficou. Aí esses outros eu não vou fazer isso não, vou fazer outra coisa. Tá vendo que embaixo tá grosseiro? Eu não sei porquê. A minha intenção é uma hora lixar isso daí e pintar direito, mas como eu tô com problema no ombro, tô fazendo fisioterapia, não posso fazer esforço. Então eu não podia lixar, eu falei, vou bater essa tinta óleo aqui, se eu tiver coragem depois, eu lixo. Mas foi só embaixo, em cima não ficou grosseiro desse jeito aí. Eu acho que foi o primer, ou foi o jeito que eu apliquei o primer no começo, na primeira batida que ele tava grosso, eu não sei o que aconteceu. Aí, no final não dá nem pra ver. Eu passei essa tinta branca, olha lá o que eu tô colocando no meu. Já tô arrumando aquela peça, ela já tá ficando pronta, ó. Que gracinha. As tintas que eu uso com mais facilidade, que eu tenho que estar sempre à mão, eu coloquei tudo nesse daí. Eu tenho bastante tintas, não cabe tudo aí, mas as que eu mais uso estão aí. Eu vou mostrar pra vocês várias utilidades. A intenção é de usar esse negócio pra um monte de coisa diferente. Esse daí, por exemplo, posso usar para pôr tinta, mas posso usar para colocar na cozinha, colocar tempero. Posso usar para colocar cosméticos no meu banheiro. Posso usar para colocar suculentas lá de enfeite, lá na frente no jardim ou na sala. Posso usar para colocar qualquer coisa, gente. Olha só. E ficou ótimo com as minhas tintas. Aí eu coloquei lá no cantinho e esse daí tá pronto, vamos terminar os outros. Joguei mais umas demãos de tinta. Deixei secando, que aí tava de noite. No outro dia de manhã eu joguei mais um pouquinho de tinta e coloquei no sol. E aí tava quase pronto aí, eu só precisava de terminar, ó. Esse já era de manhã, eu joguei mais uma demãozinha de tinta e botei lá no sol pra terminar de secar. Daí eu não quis fazer igual esse outro não, que tá com essas beiradinhas marronzinhas. Eu queria um detalhe pra dar uma disfarçada nas imperfeições, mas eu não queria pintar daquele jeito lá. Eu peguei essa tintinha aí, uma tinta acrílica, peguei uma escovinha de dente e fui fazendo aqueles negócios de jogar as tintinhas assim com a mão. Fiz uma sujeira na minha mão, mas no final ficou bonitinho, todo chuviscadinho, olha. Que gracinha. Ficou lindo. Eu gostei demais do resultado, ficou uma gracinha. Eu sou meio complicada pra fazer isso daí, tem uma certa dificuldade, mas se eu tivesse pegado uma faquinha e passado na escova em vez de ficar passando minha mão, talvez tivesse dado mais certo, né, gente? Mas dentre mortos e feridos, salvaram-se todos, ficou muito lindo. Eu fiz isso nos dois. Olha só. Daí no final eu começo a achar que eu não vou precisar lixar isso aí e pintar de novo não, porque ficou um pouquinho grosso só embaixo, aí em cima nos lugarzinhos que teve uma imperfeiçãozinha ou outra. Esse chuviscadinho deu uma disfarçada boa e ficou lindo, vocês vão ver as fotos como eu coloquei pra usar, o tanto que ficou lindo. Olha só, esse daí eu usei na minha mesinha pra guardar minhas tintas. Que lindo! Eu adorei. O que vocês acharam? Não tá uma gracinha?
Esse daí é aquele que eu fiz castiçal, mas por enquanto eu não tenho vela. Esse outro aí que tá com essas gaiolinhas é aquele que eu tinha colocado o ovo da pasta que eu arranquei. E esse eu usei pra colocar temperos na minha cozinha. Olha que gracinha que ficou. Eu queria esses pezinhos mais altos, exatamente porque aqui esse cantinho do lado direito é onde eu ponho louça pra secar. E esse lado esquerdo aí, ó, tem aquela peça na parede que eu tenho um vídeo lá no canal mostrando, aqui no canal, né, mostrando como é que eu fiz, gente. Olha que gracinha. Eu posso movimentar aí pra um lado, pro outro lado, botar em cima do fogão. Olha esse, que coisa mais linda, gente. Botei no banheiro dos meninos pra mostrar pra vocês que pode ser com suculentas. Olha que gracinha. Não ficou lindo? Aí não deixei lá não. Levei pro meu banheiro pra colocar meus cosméticos lá no cantinho. E eu tô precisando desse negocinho aí, gente. E amei. Ficou branquinho, ficou combinando com as minhas coisas. Ficou o máximo. Olha que lindo. É isso aí, gente. Muito obrigada pra vocês terem ficado aqui. Bye. Vão com Deus. Bom resto de fim de semana. Beijo, bye!